Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Depois de algum tempo, né, afastados, o quê? Quanto tempo, Harley? 4 semanas já, Laura. Pô, parece já um tempão já que a gente tá parado, hein? Pois é, gente, mas já voltamos com novidades. Tá ouvindo essa voz de fundo aí? Pois é, hoje a gente tem mais participantes no meio da sala aqui do Diário Cast aqui. De videomaker, agora a áudio também. O Harley, gente, vai estar presente em alguns podcasts com a gente. Agora o podcast tem novo formato, com mais pessoas, mais interação. É o famoso pitaqueiro profissional, só dando pitaco. Isso aí. E hoje nós vamos voltar com um assunto bem polêmico, assim. Patrimônio. Como proteger o seu patrimônio para o futuro? Tu se preocupa com isso? Então, planejamento patrimonial é o nosso tema de hoje. E para falar sobre isso, o nosso mentor, o cara que guia nossos passos, já figurinha repetida aqui no podcast, Marcos Monteiro, doutor Marcos Monteiro, mais conhecido como Marcão pra gente. Pode chamar de Marcão ou é só... Sem problema, né? Já estou acostumado com esse apelidinho carinhoso, pequeno, sensível e delicado. Pessoas delicadas merecem apelidinhos carinhosos, assim como esse. Viu? Muito bem. E hoje também no Laurinei, o nosso Ney, nosso chefe querido, participando também, porque nós vamos falar de patrimônio e tudo que a gente tem aqui no patrimônio dele. Então ele tá junto também, né, Ney? Muito bem, sim. Temos que escutar o mestre para a gente não deslizar, né? Precisamos aprender muitas coisas. É verdade. Para mim, hoje eu não falo sobre o assunto que é novidade, né? Porque a gente geralmente pensa em adquirir bens, ter negócios, gerar negócios, e se um dia acontecer alguma coisa, eu faço o que com eles? A gente não planeja isso, né, Marcos? Por onde eu começo esse planejamento todo, então? Bom, vamos lá então. Primeiro, bom dia aos ouvintes, né? Bom dia a todos que fazem parte da mesa. Vamos explicar o que é planejar, o que é planejar patrimônio. E aí, claro, fazendo a conexão junto com a questão da construtora, hoje tendo a presença do nosso diretor aqui na mesa, né? Para conhecer um pouquinho mais do assunto, nós conversamos lá embaixo antes de começar o programa, que para ele também é uma novidade, ou seja, falar de planejamento, de pensar em planejamento, né? Venho construindo com muita luta a história dele, a história da construtora. Só que vou começar explicando o planejamento, olhando o cenário do Brasil de um modo geral, assim como a gente falou antes, né? O que é o cenário empresarial do Brasil? Um dado não é muito preciso, mas é quase preciso, né? De 90% a 95% das empresas no Brasil são empresas familiares. Nasce da vontade empreendedora de alguém. E aí está aqui o meu diretor, meu chefinho, né, para dizer que isso é uma verdade. Sim, né? Ele, seja, desde o início ele começou tendo uma vontade, tendo um desejo de progredir na sua vida pessoal e profissional. E isso faz parte da maioria das pessoas, né? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Porque em termos de empreendedorismo, o brasileiro é dos indivíduos mais capazes de empreender. Né? Em termos de diversidade, de escolhas e tal. Então, 95% das famílias brasileiras são empreendedoras. Muitas delas entram no ramo empresarial, começam a constituir seu patrimônio, formam um certo patrimônio, mas não planejam esse patrimônio, né? E aí outro dado interessante essas famílias, essas empresas familiares, elas têm uma sucessão em um prazo, como é que eu vou dizer assim, um prazo quase que certo de duração, de durabilidade. Né? Lembro que também falei contigo antes sobre isso, nós, né, trocando a ideia do assunto. Desses 95%, então, de empreendedores de empresas familiares, um percentual muito baixo, as empresas elas transcendem mais do que 2 gerações. Eu pesquisei o IBGE, 70% só chega na segunda geração. Chega, não que se mantém, mas só chega na segunda geração. Né? E o porquê que isso acontece? Porque nós estamos acostumados a pensar em termos de evolução patrimonial, de conquista patrimonial, mas nós não pensamos no futuro disso. O que vai dar longevidade ao meu negócio? Bom, se eu sair da linha de frente do meu negócio, o que vai acontecer? Né? E aí, trazendo para o nosso contexto da Monte Belo aqui,
E eu posso dizer com tranquilidade isso, ou seja, o meu casamento com a Montebello tem mais de 10 anos já. Tá? Então, assim, eu vi o start da coisa, como começou e como nós estamos hoje. Hoje eu e o Ney, nós estávamos falando agora, minutos antes de entrar, sobre o portfólio da empresa. Né? O que a empresa já consolidou nesses quase 20 anos de mercado. Né? Só que tudo está centralizado na pessoa dele, Laurinei, certo? Mas o Laurinei, ele não é eterno. Ninguém é eterno. E aí entra uma delicadeza do assunto. As pessoas têm que perceber isso, têm que entender esse contexto. Bom, mas eu não sou eterno, mas o meu negócio, a busca do patrimônio que eu fiz foi para trazer, isso é normal, Laura, é para todo mundo, funciona para todas as famílias. Né? Ou seja, tu busca trabalhar, conquistar o teu patrimônio para trazer tranquilidade para quem? Para tua família. Para tua família. Claro. Né? Ou seja, para dar mais segurança para tua família, para dar mais certeza e estabilidade de que ela possa ter um futuro melhor. Só que as pessoas não planejam isso. E isso pode ser um problemão, no fim, né? E isso pode ser um problema. Né? Por quê? Porque se tu não planejar, e aí entra vários conceitos aqui, né? Não somente a questão de organização patrimonial, pensando no futuro, na ausência daquele patriarca, daquela matriarca. Né? Vamos deixar isso aí para um segundo momento da fala. Né? Primeiro eu vou falar da questão de organização, ou tentar falar da questão de planejamento patrimonial, traduz em termos de organização da empresa. Certo. E aí, voltando para o gancho, nós começamos lá há 20 anos, eu na Montebello há 10 anos atrás. Hoje nós temos uma estrutura totalmente diferente. Né? Ou seja, nós temos uma estrutura setorizada, cada vez mais ganhando mais braços, mais membros. Ou seja, a equipe está, junto com os empreendimentos, a equipe está crescendo. Isso significa que a Montebello, enquanto empresa, está se estruturando. Está crescendo. Está crescendo. E aí isso tem a ver com a questão organização patrimonial. Né? Mas onde é que isso reflete na questão do patrimônio que o Laurinei, ou seja, a família do Laurinei vai conseguir conquistar, e já conseguiu conquistar? Como é que isso casa? Isso começa a casar a partir do momento que se começa a organizar a estrutura empresarial e fazer com que essa estrutura, dependendo dos interesses da família, e aí nós já temos essa realidade aqui no nosso contexto, né? Dependendo dos interesses da família, alguém da família vem dar o suporte, alguém da família vem se inteirar no negócio. Né? Isso é natural nesses 95% das empresas familiares. Sim. Né? O detalhe é, poxa, eu não organizo isso para ter uma longevidade em termos de empresa. Eu faço isso vivendo o meu presente. E aí, quando alguém falta, ou seja, quando o dono, o idealizador da coisa falta, a família se desorganiza. Tipo, né? e agora eu faço o quê? E agora né? eu faço o quê? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Então, organizar a casa, né, é falar de governança familiar. Sim. Tá? 3 pilares formam a governança familiar. Primeiro deles, planejamento. Então, a palavra é extremamente importante. Planejar os atos futuros. Tá? E a gente vem conquistando aqui, ano a ano, né? Ou seja, prêmios de referência, prêmios de qualidade na questão do produto que está sendo vendido. A empresa tem um destaque todo especial nesse segmento. Tá? E agora nós estamos também conquistando, no âmbito interno, uma noção de que nós precisamos cada vez mais nos estruturar. Eu falava com ele agora, também minutos antes, e ele disse, eu preciso de mais gente. Acabou de me dizer isso, antes de a gente subir aqui. Né? Eu preciso de mais gente. Significa o quê? Que a empresa está se estruturando, está se organizando e está prosperando. E para prosperar, nós temos que organizar. E aí organizar é planejar. Então, planejar, trabalhar com metas para o futuro, ter uma comunicação tranquila e boa dentro do ambiente, né? E aí trago o ambiente familiar, trago o ambiente empresarial, né? Porque esses conceitos eles se mudam, né? Ou seja, se mesclam. Governança familiar e governança corporativa.
em termos de ambiente empresarial, é governança corporativa. Ou seja, eu preciso estruturar a minha empresa e aí traçar o planejamento dela para os próximos 10 anos. Sim. Planejamento estratégico de crescimento dela para os próximos 10 anos. Então, tem que ter planejamento, eu tenho que ter uma boa comunicação e eu tenho que ter transparência no que eu faço. Né? A gente está já fazendo isso, ainda que a gente não saiba. E daqui a pouco o que eu estou dizendo está surpreendendo ele. Por quê? Porque ele já vem fazendo isso, já vem fazendo essas execuções, ainda que de maneira que a gente chama empírica, não sabe. Né? A coisa está evoluindo. E o fato de a gente estar segmentando a empresa aqui, diversificando a empresa, setorizando a empresa, isso é organização. E não deixa de ser planejamento, porque já está planejando o futuro. O futuro. Né? Então, assim, para organizar ou para crescer, tu precisa te organizar. Para crescer, eu preciso delegar. Para crescer, eu preciso gerenciar. Não? Então, todos esses conceitos eles fazem parte dessa questão de planejamento. E aí, onde é que entra a questão patrimonial, família? Né? Bom, eu construí a empresa Montebello. Hoje ela está solidificada no mercado, querendo diversificar para outros segmentos, outras áreas, outros ramos, né? Outros pagos. Né? Então, quer dizer, a empresa está crescendo, está pujante, está indo para cima, né? Tá se fortalecendo em termos de segmento e solidificando em termos de segmento de construção. Mas eu quero planejar o meu patrimônio, eu quero planejar a estrutura dela. Bom, eu quero planejar o meu patrimônio. Bom, dentro desse patrimônio dele, né, que tem, já falei isso também, ou seja, eu tenho um patrimônio que é, como é o segmento de construção, a gente recebe muito produto. A gente vende muito produto, recebe muito produto. O que é o receber produto? Recebe muitos imóveis na negociação. Sim. Esses imóveis a gente chama de ativo circulante. Significa, eles estão sempre em circulação. Só que a família Monteiro, né? E aí eu fico feliz de falar Monteiro, porque meu sobrenome é Monteiro também. Então toda a família já? É toda a família, parece que eu sou parte da família. Né? Apesar de vir lá dos Pagos bem do Sul. A família Monteiro, então, ela vai ter um patrimônio, ela tem um patrimônio, ela consolidou um patrimônio. Mas então o que eu quero fazer com esse patrimônio? O que eu vou fazer com relação aos meus filhos? Né? Bom, aí tu começa a pensar em organização. Por que pensar em organização? Vá que aconteça o que a gente não quer que aconteça. Mas, de novo, é um tema delicado, é um tema sensível de ser tratado, porém, ele é real, a gente não tem como fugir dele. Vai acontecer com todo mundo, não adianta. Acontece com todo mundo, a gente dobra a esquina e hoje, agora, né, e agora num momento todo delicado. Um momento todo diferente, porque se a gente vive uma pandemia, a gente vive um momento de incerteza. Isso. Né? Então, eu pensar em organização patrimonial e saber me situar nesse contexto é importante. É de antecipar para não ter problema futuro, né? Exato. Né? Então, o que eu posso fazer? Bom, aí entra o que a gente chama de estratégias de gestão patrimonial. Né? E uma das estratégias de gestão patrimonial é eu vou me antecipar a um possível inventário. Porque, vamos lá, pegando no português bem simplório, né? Faleceu aquela pessoa. Tem patrimônio? Tem. Tem. Patrimônio vai para quem? Para os herdeiros, para os filhos. Bom, isso tem um custo? Tem. Absurdo. Absurdo. Posso me organizar e gastar menos? Posso. De que forma eu faço isso? Né? Para que serve? Como é que eu opero esse sistema? Bom, então eu posso trabalhar um sistema que é conhecido, mas pouco difundido, e a gente está agora trazendo mais informações sobre isso. É o sistema holding. Né? O sistema holding é um complexo de ações e atitudes que a gente tem como meta a questão de proteção ou organização patrimonial. Certo. Mas são dois vetores bem distintos. Um deles, organizar patrimônio, é um ponto. Tá. Mas, além disso, que é onde a gente está tratando aqui do futuro, né, do futuro de uma família, e aí o futuro da família Monteiro Rodrigues, enfim, né, é organizar a sucessão. Né? Então, eu vou pegar primeiro ou mais por esse viés para depois eu tratar da questão patrimonial. Né? Bom, eu quero organizar a sucessão, volto para o inventário. Bom, aconteceu, faleceu, inventário. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Faz o inventário e deu, resolveu. Vai ter que fazer inventário. Inventário, tu vai ter que contratar advogado,
graças a Deus, que é o que me remunera, é o que me paga. Tá? Tu tens que pagar despesas de cartório, seja cartório de registro de imóveis, seja cartório de tabelionato de notas, porque tu tem que passar por isso. Tá? Tu tens que pagar outras taxas que são normais do inventário. Tu tens que pagar um imposto para o Estado, e aí a mão pesada do Estado vem com força mesmo. Por quê? Porque ele vai lá e tributa o valor do teu patrimônio. Ele que escolhe quanto vale. Não, ele tem uma alíquota para taxar lá, né? Mas essa alíquota ela tem uma variação de acordo com o Estado. Né? Então, cada Estado tem uma alíquota máxima. Né? Aqui no Rio Grande do Sul são 6%. Mas tem estados da federação que tem 8% de alíquota. Então, tu bota aí num patrimônio de 1 milhão, 8%, 80 mil. Vai para o governo. Morto. Né? Ou seja, não tem, tu tens que pagar aquilo. Não tem como fugir daquilo. Para tu poder regularizar isso para os teus filhos, tu tem que pagar. Para passar para os herdeiros, paga essa taxa. Tu paga essa taxa. Tu tem patrimônio. Tá? Então, não tenho dinheiro para pagar. Não tenho dinheiro. Aí complicou. Aí é que está o problema. Aí que está o problema. Por isso que a gente fala de organizar de maneira preventiva. Por quê? Porque se tu não tens o patrimônio, e aí, de novo, vamos lá, contextualizando com Monte Belo, não seria o nosso caso aqui. Né? Teria condições, teria estrutura, está organizado financeiramente para isso, mas aí eu olho para ele e digo, patrãozinho, se pode pagar menos, por que não fazer? Né? Então, mas é importante, né, mas a gente fala também que a gente não está falando só no ramo empresarial, a gente não, está falando isso pessoa é física. Pessoa Se tu física. tem qualquer patrimônio, Isso, uma casa, exato, um apartamento, entra também nessa questão que você está falando. Exato. Ou seja, isso é uma coisa... Planejamento, né, mano? É planejamento. Na verdade, assim, isso é uma coisa que tem que ser difundido cada vez mais. Eu faço parte de um grupo de estudo a respeito da matéria, que hoje está tendo uma projeção em nível nacional, né? E a gente quer cada vez mais divulgar isso, a informação. Por quê? E aí lembro que eu falei o exemplo também contigo, antes. Um exemplo bem clássico disso, que o sistema funciona, né? Que dá certo. O grupo Pão de Açúcar, que é Hermínio de Moraes, se eu não estou enganado, eu não lembro. Sim. É Hermínio de Moraes. Não tem inventário. Um outro exemplo clássico, que aí todos, ou seja, sem exceção, todos vão saber. Né? A família Roberto Marinho, que é dona da maior potência em termos de mídia, né, de canal de comunicação do Brasil, a Globo. Alguém de vocês já ouviu falar que a família Roberto Marinho fez o inventário do falecido Roberto Marinho? Não. Será que ele deixou testamento, será? Entendeu? Então, assim, é porque não existe isso. Tudo isso foi estabelecido através do sistema com a divisão, ou seja, tu constitui uma empresa, coloca o patrimônio dentro dessa empresa e lá tu estabelece a divisão igualitária das cotas sociais aos teus herdeiros. Na hipótese de faltar, veio a falecer, coisa desse gênero, tá tudo, não há inventário, não há por que passar pelo inventário. Né? Isso falando da maneira mais simplista possível. Mas o detalhe do negócio todo, ou seja, a vantagem, o benefício de tudo isso, é, primeiro, te antecipar, te organizar, planejar o teu patrimônio, né? Planejar a tua sucessão e gastar menos. Porque, querendo ou não, fazendo essas estruturas, tu gasta menos. Por quê? Por quê? Porque quando eu faço isso e adoto o sistema holding, eu vou constituir uma empresa, vou reservar o patrimônio que eu quero. E aí vamos lá, vamos trazer de novo para a nossa realidade. Né? Como tu disseste, a gente está falando isso para divulgar informação para qualquer pessoa, ou seja, quem tem um patrimônio, tem uma casa, tem patrimônio, né? Tem filhos, tem herdeiros e quer deixar esse patrimônio para os filhos, tem que estar pensando sobre isso. Né? Mas vamos trazer para o nosso contexto que, né, fazer o nosso diretor refletir sobre. Nós temos aqui a nossa empresa, que tem um ativo circulante e um passivo não circulante, que é, hipoteticamente, o patrimônio que vai ser transferido para a família. Vamos traduzir isso para quem não entende. É a casa dele, o patrimônio fixo que tu fala é a casa. Exemplo, a casa dele, um sítio, alguma coisa que não está vinculada à empresa. Isso. Circulante é o que a gente recebe aqui na empresa, que são os imóveis classificados, as permutas, enfim, que ele vai passar à frente. Tá? É isso aí. Bah, eu quero deixar lá a casa, né, vamos falar de exemplo hipotético. Eu quero deixar uma casa, um sítio
e um apartamento. Isso ele planeja no holding. Ele planeja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses imóveis, a gente chama de integralização dentro de uma empresa. Ele vai transferir para dentro, vamos constituir uma empresa, vai transferir isso para dentro da empresa, né, através da integralização de capital social. E lá, nesse momento, quando a gente integralizar, nós ganhamos no primeiro momento. Qual é o primeiro momento? Quando a gente faz isso, a gente não tem incidência de ITBI. Então, Não quer dizer, paga. não paga. Olha. Já começa por aí. Então, já é uma vantagem tributária. Tá? Mas eu quero ir mais além. Eu faço isso porque eu quero planejar a minha sucessão. Eu quero organizar a minha sucessão. Então, como esse é o seu patrimônio que eu vou deixar para a minha sucessão, eu vou lá e jogo dentro da empresa, constituo a empresa, jogo dentro da empresa, e lá eu faço um planejamento sucessório. Eu dou as cotas societárias aos meus herdeiros. E aí a gente chama que, a partir daquele momento, a gente aciona um gatilho. Né? Ou seja, fica um gatilho pronto ali. O que aconteceu? A gente estabelece todas as cláusulas de como vai acontecer, né? Que a gente chama de acordo de sócios. A gente organiza tudo aquilo ali e, na hipótese da eventualidade do falecimento daquele patriarca, o gatilho aciona. Então, eu não tenho que passar por processo de inventário. Eu não preciso ir para o inventário. A partir do momento do falecimento, eu vou lá na junta comercial e apresento a certidão de óbito do patriarca e as cotas sociais. Automaticamente já passa para aquela outra pessoa. Por quê? Porque lá naquele sistema, por atos contratuais de alteração, todo o sistema é feito pela junta comercial. Outra coisa que a gente acha que é vantagem, e aí eu falo por experiência própria, né? Por esse sistema eu fujo da esfera do judiciário. Eu fujo do judiciário. Mesmo? Eu não passo pelo juiz. Né? E aí, claro, eu falo isso não com muita alegria, mas é uma realidade que a gente vivencia. Eu advogo há 17 anos. Né? E cada vez mais o sistema judiciário está caótico. Eu queria abrir um parêntese, não sei se cabe a essa situação. Um exemplo, não a Montepel, qualquer outra empresa, faliu ou teve algum problema jurídico que a gente fala. Eles têm acesso ao patrimônio daí? Não. Não tem mais? Não. Isso também é positivo, então, por exemplo. Mega positivo. O pai tinha uma dívida lá não sei de quanto, daí vai o filho pagar? Não vai, porque... Mega positivo. Porque, na verdade, a gente chama que o sistema eu estou falando de planejamento patrimonial. Né? Eu nem toquei nesse detalhe. Uhum. Né? Mas, na questão planejamento patrimonial, a gente chama que a gente constitui células de funcionabilidade. Então, uma das células a gente chama que é célula cofre. Ou holding patrimonial. É uma segurança, então. Eu coloco ali, é como se eu colocasse as coisas dentro do meu cofre. Ou seja, se eu guardo dentro do cofre, eu não quero mexer. É para ninguém mexer. E a questão da holding cofre, ou holding patrimonial, tem esse propósito. Né? Ou seja, poxa, e aí já que tu deu o gancho, eu vou entrar. Né? Aqui, nós temos atividade de risco. Temos, claro. Vou tirar para outro lado, para a gente não ficar só aqui na questão da construção. Mas vamos lá. Aqui a gente tem atividade de risco. Por quê? Porque a gente vende um produto. A gente é fornecedor. Enquanto que o consumidor é aquele que compra o produto. Então a gente tem risco do negócio. Todo e qualquer empreendedor familiar, ou seja, que tem empresa familiar, tem risco. Uhum. O cara está na lida, está na linha de frente, ele tem que ter risco, porque ele está oferecendo um serviço ou um produto, ou enfim, ele está com o risco do negócio. E, por vezes, as famílias perdem todo o patrimônio que conseguem ao longo de vários anos por causa desse risco de negócio. Ou por uma ação trabalhista mal resolvida, isso, né? Ou por um credor de uma dívida alta, o cara perdeu o patrimônio. Né? E essa questão desse sistema também tem essa particularidade. Por quê? Porque aí eu tiro da linha de frente aquele patrimônio e ele fica protegido. Ótimo. Né? Por quê? Porque não vai ser mais identificado juridicamente falando, certo? E aí eu vou trazer para o nosso diretor. Escolhemos 2 ou 3 patrimônios e montamos o sistema. Né? Eu perdi, não é mais meu, é dos meus filhos. Não. Todo o comando, toda a gestão, todo o ordenamento, todas as ordens são do dono, do pai. Ele ou pode da mãe, mudar isso, então. a qualquer momento. Ótimo. Entendeu? Agora,
O que acontece? Lá, quando nós integralizamos o patrimônio, sai da pessoa física daquela pessoa e passa a ser uma pessoa jurídica, então, ou seja, eu saio do meu patrimônio pessoa física e jogo numa pessoa jurídica. Aquela pessoa jurídica eu não vou ser sócio. Quem vai ser os sócios? Os meus filhos já. Só que lá dentro do sistema eu vou colocar cláusulas que me protegem e protegem os meus filhos. Exemplo, eu vou colocar dentro dessas cláusulas, eu vou doar as cotas sociais aos meus filhos. É a mesma coisa, tá? Só que com uma particularidade totalmente diferente na questão custo e estratégia do que eu pegar um bem hoje. Exemplo, eu pegar a minha casa e ir lá no cartório, registro de imóveis, eu quero fazer uma doação com reserva de usufruto para o meu filho. Para os meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Só que se eu fizer isso, hoje eu vou dar um tiro no meu pé. E eu jamais vou fazer. Por quê? Porque o custo financeiro disso é caro. Caro. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Meu pai faleceu, só que ele fez isso para os outros filhos. Ele passou todos os bens dele para os outros 4 filhos. E eu nasci depois disso. Ótimo. E eu fiquei sem nenhum bem, porque para trocar isso tudo, era um custo muito alto. Eu disse, não, vou deixar assim, quando eu morrer, vocês se resolvam. E eu acabei sem nada, porque os irmãos não dividiram, tá no nome deles, tem um direito deles. Bom, mas eu já vou dar um pitaco, tu pode anular isso, né? Mas peraí, então, deixa para depois. Tu pode anular, deixa para depois. Mas eu posso organizar dessa forma e lá eu faço a doação das cotas e as cotas passam a ser dos meus filhos. Então, eu que sou o empreendedor, não estou mais... Aquele patrimônio que era meu não está mais na linha de frente. Quer dizer, eu protegi, eu coloquei dentro de um cofre. Certo? Reservei aquele patrimônio. Porque se for questionar, o patrimônio não é mais da pessoa física Laurinei. Sim. Marcos, Laura, Sim. é dos respectivos filhos. E se esse patrimônio for da empresa que foi botado na road, pode não? Pode. Protegido também? Pode. Mas aí, ou seja, nós vamos fazer a migração e colocar dentro da road. Sim. Né? Ou seja, nós vamos tirar do CNPJ, fazer o lançamento dentro da empresa que nós vamos constituir com esse propósito e aí nós vamos proteger. Né? Ou seja, vamos tirar, desintegralizar da construtora, ou seja, qual empresa que for, nós vamos tirar dela e transferir para a hold. Né? Então, é uma questão de organização de patrimônio. Né? E aí, pensando lá para frente, em termos de sucessão. Né? Poxa, eu quero me proteger, se alguma coisa me acontecer, está tudo organizado. Eu não tenho que passar por isso. Ah, mas peraí, tu está falando só de uma pessoa. Não, eu estou falando do casal. Aqui, Laurinei e Alice. Alice, né? A tua esposa. Ou seja, vão ter um patrimônio X e vão transferir aos seus respectivos filhos. Marcos e Andréia têm um patrimônio X, vão transferir aos seus filhos. E ele escolhe como ele quer fazer. Se quer dar Sempre. Não, aí não. A questão não. Aí tem que ser organizado. Sempre. Não, aí é direitos iguais com base no que diz a lei. Né? Porém, eu posso organizar, e aí vou pegar mais um gancho teu, a questão de gestão do patrimônio ou gestão das empresas, dos negócios. Sim. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma indústria, né? No caso de um industrial, 2 filhos. O industrial tinha um filho que acompanhava os negócios da família e tinha outro filho que seguiu para a carreira totalmente distinta, que é o caso da menina que trabalha comigo lá. Ou seja, não teve interesse. Não teve interesse. Na empresa. Né? O que aconteceu? Fizeram um sistema, planejaram toda a divisão patrimonial e sucessão do negócio, porque a vantagem da coisa é a sucessão do negócio, a longevidade do negócio. Então, lá no acordo de sócios, ficou estabelecido que quem poderia gerir o negócio é aquele que está do lado. Porque é o cara que conhece. A pessoa que está fora vai receber os seus direitos iguais, não tem nada de diferente, tudo certinho, tudo igual. Mas ela não pode gerir o negócio porque ela não tem a expertise do negócio. E nem contestar, está falado. E nem contestar porque está lá no acordo fixado. Né? E isso traz tranquilidade para quê? Aí entra aquela palavrinha que a gente explicou. Né? Hoje a gente tem 2 coisas que parecem ser sinônimas, mas não são. Sucessor e herdeiro. É verdade. Tem o meu filho é o meu herdeiro. Mas não é o sucessor. Mas não é o sucessor. Né? Por quê? Porque o sucessor é aquele que vai suceder aos negócios do pai, da mãe, seja que for, ou seja, vai querer dar continuidade e ou seja, ele está implicado no negócio.
Agora, o herdeiro é aquele que está fora do contexto, é filho, é igual, tem mesmos direitos, tem tudo certinho, né? Mas ele não está envolvido no negócio. Então, ele não conhece o negócio, ele não sabe o negócio. E se ele não sabe, o bom senso me diz que ele não pode dar opinião. Claro. Né? Agora, o que acontece? Vamos voltar de novo. O que acontece com as famílias? Governança familiar. O que acontece? As famílias não se preocupam com isso. Não. E quando não se preocupam com isso, o resultado natural é: faleceu o pai, faleceu a mãe, tem um negócio, agora é comigo. Não, mas para aí só um pouquinho. Tu jamais opinasse, tu jamais intervisse no negócio. Calma, a gente tem que estruturar isso aqui, vamos ver como vai dar continuidade. Não, mas agora é o direito dele, né? É meu direito. Né? Eu tenho esse direito. Exatamente, tu tens o direito. Mas para pensar em termos de longevidade de negócio, tu tem que ser sensato. Tu tem que ser razoável. Então, tu não pode permitir que um herdeiro venha participar se ele não tem nenhuma expertise do negócio. Né? Participar onde? Participar na questão da interferência direta no negócio. Agora, por exemplo, participar da administração, participar do conselho, dar opinião, participar das reuniões, tudo certo, mas o poder de decisão não pode ficar na mão dele, porque ele não conhece o negócio. Exatamente. Tá? Então, tu tem que ter... Então, nessas situações de planejamento patrimonial, a gente consegue até isso a gente consegue organizar. Muito, né? Muito bom. Então, assim, é um tema que... Eu falei isso também antes. Mas é novo isso? É novidade? Existe desde quando? Eu não conhecia. Não é novidade. Acaba evitando susto, né, Marcos? Sim, sim. Acaba evitando susto, né? No momento que é tão pesado, naquele momento, é o momento. Transferência, né? Isso. E o Estado, de repente, vem ali e toma conta de alguns... Que na verdade, assim, o que a gente fala, né? É chato, é uma matéria delicada, sensível de ser tocada, mas assim, a gente tem que pensar de maneira fria. Sim, né? e pensar para batalhar pensar de maneira fria e falar de maneira fria sobre o assunto é dizer o seguinte: poxa vida, eu fiz tanto na minha vida, e aí, de novo, vou dizer para ele, olhando para ele aqui, né? Eu fiz tanto na minha vida, eu me esforcei tanto. Pela família. Para quê? Né? Para ver os meus, não, e para ver os meus filhos brigarem por isso, para ver a minha mulher sofrer com isso, ou vice-versa. Né? Daqui a pouco vai a mulher primeiro, fica o homem e fica aquela situação de desconforto. E isso não dá para acontecer. E aí, às vezes, como disse o Harley, a gente é pego de surpresa, porque se o barbudinho lá de cima chama, não tem o que dizer o contrário. É hora. E eu já passei por algumas experiências da minha vida e eu sei que não tem o que ser contestado. A hora é hora. Né? Mas se tu analisar isso de maneira tranquila e serena, tu vai ver que te organizar, te planejar é muito melhor. E aí eu vou te dar um outro feedback que eu já escutei de algumas pessoas. Porque o tema é um tema complexo. O tema é um tema delicado. Mas eu já escutei de outras pessoas: eu fiz o patrimônio, agora deixa que meus filhos se virem. Poxa, mas isso é um pensamento egoísta. Gente, eu já vi pessoas que morreram ontem, hoje a família não tinha o que comer. Mas tinha um monte de patrimônio, mas não tinha como mexer naquilo. Porque estava no CPF da pessoa que morreu. Exato. E daí deixa a família na mão. Exato. Bom, quantas vezes a gente passa aqui nos negócios, né? Compra e venda de terrenos, de casas, de construção e tal, que nós nos deparamos com a questão inventária. Recentemente nós fizemos negócio agora. Sim. Não foi? Sim. Né? Uma questão de inventário. E eu deixo ainda... E aí fica aquilo assim: para aí, tem que desenrolar. Agora mesmo, ontem mesmo eu tive uma reunião também para tratar de um negócio com uma outra construtora que a gente advoga, e o terreno era um terreno estratégico, bom, enrolado em inventário. Aí eu vou entrar numa questão para os corretores. Às vezes tu vai perder um cliente porque ele não quer mais investir em imóveis porque não tem garantia. Agora, tu tendo essa estratégia, esse planejamento na mão, tem um argumento para trabalhar o cliente. Exato. E trazer ele de volta para investir. Exato. Vou te dizer o seguinte, que mostrar organização, e aí volta para nós aqui, para a nossa realidade. Mostrar organização, mostrar planejamento, né? Principalmente na questão patrimonial, é dar segurança para aquele que te olha como um possível negócio. Né? Ou seja, poxa, empresa estruturada, como a gente está crescendo e se estruturando, né? A empresa está planejada, com um sistema já pronto, né?
seja o que for, até na questão da corretagem. Poxa, olha aqui, ó, eu já tenho um negócio aqui, ó, a empresa, já fiz negócio, aí eu já participei de um negócio onde aconteceu a venda de imóveis por holding. Olha só. Entendeu? Ou seja, a empresa está vendendo imóvel. Aí vamos lá. Outro exemplo disso para contextualizar a venda do imóvel. Eu fiz o sistema, me organizei, me planejei e fiz o sistema para que o meu patrimônio ficasse protegido, para que eu gastasse, então tivesse eficiência tributária e gastasse menos, né? E para que não houvesse o susto. E agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Tem que fazer o inventário? Blá, blá. Não, eu organizei tudo. Bom, existe um patrimônio X dentro daquela empresa, o que eu vou fazer com o patrimônio? Digamos que seja só no âmbito familiar mesmo. Meu caso, minha família. 2 imóveis, 3 imóveis, vou proteger esse patrimônio e vou organizar. Venham a faltar, o que vai acontecer? Os meus herdeiros vão assumir aquilo ali como cotas sociais daquela empresa e tem grande tranquilidade. Eles podem fazer o seguinte, eles podem fazer a cisão em 2 empresas e cada um leva um patrimônio. Acabou. Separou. E aí cada um fica com o seu. Não, eu não quero, eu quero vender. Está lá no acordo, a gente estabelece. Então vai ser vendido as cotas, ou seja, os bens que estão lendo, nós vamos vender a empresa, as cotas sociais. Então tu vende a empresa e, consequentemente, tu vende os bens. Unifica tudo, então. Unifica tudo. Tu pode fazer uma venda, né, como aconteceu, que eu disse agora há pouco, ou seja, eu já participei de negociação onde estava sendo vendido um imóvel de holding. Né? Então, a família, aconteceu a sucessão, lá a família tomou conta, as cotas sociais eram dos filhos e os filhos não queriam aquele patrimônio. Venderam a empresa. Né? Então, quem compra isso, quem guarda o teu cofre é uma empresa privada. É uma empresa. O cofre é uma empresa. Tu monta uma empresa que vira um cofre. Tu que monta a empresa. Não existe uma empresa privada que faça isso. Não é a Monte Belo mais. A Monte Belo vai dentro dessa outra empresa, uma nova empresa. Isso, né? É uma nova empresa. Entendi. Né? A Monte Belo é a construtora e é a que trabalha com o mercado, enfim. E aqui nós montaríamos, pegando o exemplo da Monte Belo, né? Aqui nós montaríamos uma empresa específica para proteção patrimonial do passivo permanente dele, não do ativo circulante. Ele quer pegar um patrimônio que é dele e esse patrimônio é o que vai ser transmitido para os filhos. Porque esse aqui não vai mexer, a chácara, não sei o quê, parará e então esse aqui é o que vai ficar, não vai mexer. Né? Esse patrimônio aqui eu constituo. Né? Eu tenho patrimônio dentro da empresa que eu quero tirar. Tira, mexe quando quiser. Mexe, faz a manobra, volta para cá, coloca aqui. Ponto. E ali tu faz a proteção patrimonial e mais, tu faz o planejamento sucessório, que é o detalhe, que, usando o jargão da brincadeira, é o pulo do gato. Sim. Por quê? Porque aí, se eu fizer o planejamento sucessório, eu não tenho que me deparar com o famoso processo de inventário. Que hoje, demora muito tempo. Se tu for pensar, se tu for falar com qualquer pessoa que passou por isso, né, e aí, de novo, vou voltar, por exemplo, volta e meia a gente negocia imóveis, negócios que estão enrolados em inventário. E aí um exemplo para dizer que o sistema de inventário versus o sistema holding, esse inventário não vale a pena. Esquece. Anula ele. Não anula, não tem como. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem pula, né? Se tu puder optar. E testamento, já para fazer testamento, não tem nada a ver também. Outra coisa, que também se tu puder deixar de lado essas opções, que são opções legais, jurídicas, viáveis, mas hoje, tendo esse sistema para ser montado e estruturado, eu prefiro passar com esse do que com esse aqui. Por quê? Pode ter só uma propriedade e passar pelo holding? Pode. Pode ser pouca coisa. Não tem... Eu estou dizendo, minha casa, uma sala que eu tenho, mais um terreninho, eu posso jogar tudo dentro desse sistema. Isso tudo, eu só vejo vantagens. Tem alguma desvantagem nisso? Algum risco? Qualquer coisa? Não, eu não então, vejo na desvantagem. Deixa eu pegar um gancho, ô Marcos. E perante o público, assim, é uma empresa que resguarda todo o patrimônio numa holding. A pessoa não vai ficar muito desconfiada, o cliente? Não vejo que vai ficar desconfiado. Ele tem até acesso porque a é o seguinte, disso? no nosso caso, vamos trazer para o nosso caso, na nossa realidade. Né? No nosso caso, nós temos um pool de imóveis que são imóveis que nós não temos como
como alocar dentro de uma empresa holding, ou seja, de uma empresa de holding patrimonial, porque eles vão entrar e sair toda hora. E aí não é negócio. Sim, aí não okay. vale, aí está a desvantagem, não é negócio. Sim. Se eu tiver que entrar, vender, não é negócio para. Agora, eu reservar, eu apartar uma parte do lote tá e bem. colocar dentro dela, não há problema nenhum. Eu estou resguardando o meu patrimônio. E mais, estou resguardando do risco do negócio, e mais, eu estou protegendo e organizando a minha sucessão, que é o grande problema. Para quê? Para que aquelas pessoas não sofram lá na frente, não tomem o susto. Na hora de, e agora, o que a gente faz? Eu nem sabia. E aí vamos tirar do nosso contexto, vamos jogar no geralzão. 90% das famílias brasileiras. Eu nem sabia que o pai e a mãe tinham isso. Aí aparece. E eu nem vi isso, eu não vi aquilo, eu não vi. Porque assim, para dentro do inventário vai tudo. Sim. Ou seja, vai o patrimônio, vai as dívidas, vai tudo. tudo. Né? Enquanto que, se eu organizar dessa maneira, eu não passo por esse problema. Né? Porque, ou seja, vai startar o gatilho que a gente vai acionar lá. Olha, as cotas sociais da empresa X são do A, do B e do C. Acabou. Aí, o que nós vamos fazer? Volta de novo. É um negócio, é uma empresa, é uma indústria. Nós vamos dar sequência do negócio. Tá, vamos. Quem é que vai dar sequência? É aquele que está do lado. É aquele que já sabia, que tinha o conhecimento do negócio. Aonde está escrito isso? No acordo de sócio. Já está lá, né? Está planejado. Para quê? Para que não tenha problema. Mas pode estar escrito no acordo de sócio. Não, mas nós vamos fazer um conselho familiar. Ou seja, a família vai se reunir para começar a participar, interagir mais dentro das questões do negócio. Pode. Mas quem vai gerir e tomar a decisão final é aquela pessoa que estava respirando aquele negócio. Ou seja, é o sucessor e não o herdeiro. Né? Que é uma coisa, nesse sistema, totalmente diferente uma coisa da outra. Não se mistura. Né? Então, assim, as opções disso, elas são absurdamente vantajosas. Marcos, patrimônio, além de imóveis, de bens? Bens móveis e bens imóveis. Exemplo, nós fechamos um negócio agora, recentemente, para uma empresa de transportes. Cheguei lá, fiz a análise do contexto do cenário da empresa, aí descobri outras coisas, né? Mas cheguei lá por uma situação pontual, familiar. O dono da empresa estava se envolvendo, era viúvo, estava se envolvendo com uma outra pessoa e tal, e os filhos ficaram preocupados. Pai, vai casar? Olha, não sei, eu tenho vontade. Que situação. Mas é verdade. E aí, o que a gente faz? E ele muito seguro, muito tranquilo com relação à decisão dele, mas sabendo que todo o patrimônio que ele fez ao longo da vida... Quem estava junto eram os filhos, né? Os filhos. Aí chegamos lá por essa situação. E acabamos desenvolvendo, era uma empresa do ramo de transportes e tal, ou seja, tinha bens móveis. Maquinário, nós integralizamos dentro da holding os bens móveis também. Tudo que tu tem está muito bem seguro se fizer o holding. Tu pode proteger em cima dessa holding patrimonial. Já diz a palavra, né? Holding seguro. Proteger, né? Proteger seguro, estar seguro no caso. Estar seguro. Firme. Que legal. Nesse caso, a companheira não entra. Entra? Não, a companheira que possivelmente vai casar. Não. Ela está fora do só contexto. Se ele quiser? Ou, não sei. Não, se ele quiser, sim. Por exemplo, mas se não quiser, não. Digamos que, vamos fazer o cenário lá na frente, então. Sim. Vou casar para pegar o dinheiro. Ele casou com a companheira essa que a gente está falando, é o exemplo, e tiveram um filho. Estou dando um exemplo hipotético. Sim. Utilidade pública. Foi o que aconteceu com meu pai. Ele casou depois de viúvo com outra pessoa. Na verdade... Para mim foi exatamente esse cenário. Já pode usar como exemplo. Meu pai viuvou, casou com outra e veio eu e não tinha mais direito a nada porque ele passou tudo para os outros filhos. Exatamente. Então, assim... Só que não é assim, né? Nós vamos ter que analisar esse teu caso depois. Olha, pai de Deus, por que tu não fez o holding? holding? Teu caso depois com cuidado, né? Porque, mas não era muita coisa, né? O que acontece? Na verdade, assim, ele pode ter o outro filho e quando tiver esse outro filho, ele vai lá mexer na questão do acordo de sócio e da divisão patrimonial, porque, querendo ou não, esse filho, ele é herdeiro e não vai ser diferente isso em nenhum lugar do mundo.
Entende? Então, ele vai ter que ajustar lá. E por isso que eu digo, quando tu faz isso, uma das impressões negativas do sistema é dizer assim, mas para aí só um pouquinho. Eu trabalhei 30, 50 anos para eu construir esse patrimônio e agora eu vou entregar na mão dos meus filhos e eu vou perder tudo. Vão ter eu não vou ter mais nada. Não. Tu continua sendo o dono de tudo. E se morre um filho que ele passou? Vai para os herdeiros. Volta para ele? Pode ser, pode voltar para ele ou vai ser dividido entre os herdeiros. Tá. É o mesmo sistema, né? Da questão do inventário, é tudo igual. Só que eu não passo, exatamente, só que eu não passo pelo processo de inventário. A grande desvantagem do inventário hoje é o tempo que demora, e aí a gente está vendo isso na prática. Nossa. Né? E custo. O custo disso, porque aí um outro detalhe, que, já que a gente está falando e disseminando o conteúdo e a informação, por que é vantajoso? Porque me traz eficiência tributária, economia tributária. Uhum. Quando eu faço o sistema pelo a adoção do sistema para ter uma maior redução de tributos, ou seja, uma economia tributária. Então já disse lá que na largada eu não pago ITBI. Já faz um planejamento de imposto também. Lá na largada eu não pago ITBI quando eu integralizo aquele bem imóvel dentro da empresa. Ele vai com imunidade tributária, né? Que a gente chama de imunidade tributária, não paga ITBI. Beleza. Mas onde é que eu ganho isso? Ou qual é o meu ganho tributário efetivo? É lá no planejamento sucessório, que tem um imposto que, se eu for para o inventário, se chama ITCMD. Uhum. E aí o Estado vai lá com a mão pesada e, crava 8% em cima de ti. E tem mais um detalhe que está chegando. Todos os bens. De todos os bens. Tem mais um detalhe que está chegando. O Congresso Nacional está em vias de aprovação de um projeto, um novo projeto, né, para aumentar a alíquota, nacionalmente falando, de 8% para 20%. Meu Deus, ele vai ficar com quase metade do teu patrimônio, então 25%. Sim, eles vão fazer isso porque eles têm hold, né? Já deve estar... Exatamente isso. Exatamente eu estou isso. protegido. Então. Exatamente isso. Tá? Vamos lá, o sistema funciona, dá certo. Aí é só voltar no exemplo que eu dei no início da conversa. Alguém já viu falar que o Roberto Marinho fez inventário? Não. Que a família dele... Não, porque todos eles fizeram através da constituição desse sistema. Né? E aí não tem... E lá no Congresso Nacional, se é ou não é, como diz o Ney, eu não sei, mas o projeto é para aumentar. E por que é para aumentar? Exato. Por que é para aumentar? Porque esse... E aí tu me perguntou lá, esse sistema é novo? Não. Ele vem de séculos. Mas da onde? Da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ninguém fala nisso. Porque e porque é pouco disseminado, né? A gente, para nós aqui para o Brasil, ele é novo, hipoteticamente novo. Ele tem minha idade, 43 anos, mais ou menos. Assim, eu tinha uma curiosidade da Hold, mas nunca me inteirei. Então, eu acho que muitas pessoas também não se inteiraram, porque era meio complexo achar um tributarista, achar um bom advogado. Então, talvez isso falte para as pessoas. Eu digo por mim, né? Sim. Eu tinha anos já que eu, às vezes, faço reunião fora de Torres e... tá na Hold, e eu nunca pude debater esse assunto por não conhecer. Mas já tinha comentado em casa, até com o pessoal, temos que ver, mas a gente não parou para ver Hold. Então, hoje em diante, a gente vai ter que olhar na verdade, está sendo difundido cada vez mais, e eu acabei me interessando muito pelo assunto, por causa de uma questão de ordem familiar. Né? E aí a minha sogra que me perdoe, mas eu vou ter que colocar isso para os ouvintes. Ainda pôr na mão da sogra. Não, de forma nenhuma, não é isso. Mas é que o problema surgiu em decorrência disso. Né? Ou seja, a minha sogra veio me consultar por uma questão patrimonial dos pais dela. Uhum. Né? O pai faleceu, deixou um patrimônio, e elas são 3, 4 irmãs. Né? E o que aconteceu? O vô fez um testamento. E aí, o que era para ajudar... Ô, vozinho! Estragou. Né? Por quê? Porque eles, apesar de ter patrimônio, ter dinheiro, a família está estruturada, está tudo certinho, não tem problema nenhum. Né? Eles teriam, por exemplo, condições de fazer o inventário, pagar esse pesado, essa carga tributária pesada do inventário. Teriam condições. Mas o que aconteceu? O vô fez um testamento. E quando fez o testamento, ele amarrou e enredou todo o patrimônio dele. Porque ele testou a parte
a legítima dele, ele testou 25%, porque é 50% do patrimônio, Sim. 25% para a avó e 25% para os filhos, Sim. Ei. que seria a parte dos filhos. Sim. Só que o detalhe, para os filhos ele testou com cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade. Sim. Significa dizer o seguinte, que o patrimônio está preso. Ah, Então eles vão ter que inventariar. E aí outro detalhe, a desvantagem. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, né? Testamento Inclusive, versus... Quem quiser seguir o Dr. Marcos Monteiro, aí marcosmonteiro.adv no Instagram ali. segue ele lá que as dicas são boas. Ele tem colocado todo esse assunto que a gente está debatendo, está conversando aí. Para isso saber aí. mais detalhes. Eu fiz um vídeo sobre isso chamado Testamento versus Holding. Né? Ou vantagens ou desvantagens, uma coisa nesse sentido. E o problema é, testamento. Se eu fizer o testamento, eu tenho que ir para o judiciário. Eu tenho que abrir na frente do juiz o testamento. Ou seja, eu não quero ir para o judiciário porque eu sei o tempo que demora um processo na justiça. Tá? Eu tenho 17 anos de advocacia e sei que isso demora, não é rápido. Mas por mais que seja simples, mas o inventário hoje a gente pode fazer na via extrajudicial, lá no cartório do André. Igual, demora, e lá nessa situação extrajudicial o testamento não permite. Eu não consigo, eu tenho que levar para o juiz. Então o vô, coitadinho do vô, na intenção de ajudar, Na boa, na inocência. na inocência, na intenção de ajudar, prejudicou a família. Eles vão ter que inventariar agora o patrimônio, ou seja, a legítima do vô, vão ter que inventariar. Depois, aí eu disse, e é por isso que eu fui beber na fonte e papirar sobre a questão do planejamento patrimonial. Né? Eles vão ter que inventariar o patrimônio do vô. Depois de inventariado, registrado, averbado, tudo regularizado em nome da avó, a avó é viva, forte que nem um touro, né? Aí... Tomou vacina do Covid agora mesmo? Não, mas forte, muito forte. Aí se pode pensar em planejar essa legítima da avó, para que não se tenha que passar por inventário de novo, para que ela não tenha que pagar o custo do ITCMD. Só que aí é aquela questão de tomada de decisão de família. Sim. Mas só para justificar da onde surgiu o interesse e a busca da informação sobre o sistema. Nossa, tu me deu um exemplo ontem muito, para mim, assim, que foi... Eu tenho vontade, mesmo sem patrimônio, já quero ter hold. A questão dos imóveis, quando tu faz a transferência para ITBI e tudo mais, né? Quando ele vai para o holding, ele vai pelo mesmo valor de mercado, né? Não, aí que tá a grande jogada do sistema. Me explica isso aí mais melhor que na verdade, assim, qual é o cenário disso? E quais são as vantagens disso? Dá um exemplo de números, tu me falou. Vamos lá. Eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno que custa R$200 mil no mercado. Tá. Certo? Só que eu comprei esse terreno em 1900 por 30 mil. Por R$30 mil. Tá. E lá na minha declaração de imposto de renda está lançado pelo valor de R$30 mil. Okay. Certo? Quando eu for integralizar, pegar esse terreno e integralizar dentro da holding, como cota social, e o regulamento do imposto de renda que me permite fazer isso, eu vou integralizar pelo valor de declaração do meu imposto de renda. Significa dizer o seguinte, quando eu entrar dentro da holding, vai ser pelos 30 e não pelos 200. Aí, quando entra na holding, eu não pago o ITBI, é imunidade. Integralizei capital social, ok. Mas quando é que eu ganho, qual é a vantagem financeira disso? Só vender esse imóvel. Não, lá na doação dos meus filhos, ou seja, na doação desse bem, lá nas cotas, doação das cotas sociais da holding, eu tenho que pagar o ITCMD. Porque eu não tenho como fugir, eu estou doando cota social, eu tenho que pagar. Só que em vez de pagar os 200... Sim, paga 30. Eu vou pagar sobre o 30. Sobre 30. Olha a economia e se que esse você fez, imóvel né? sair para venda, casualmente vou ter que vender esse imóvel de 30 mil por 300. Aí tributa lucro imobiliário? Vai tributar. E aí se tu lançar dentro da holding... Sim, por né? 30. E aí, não... Quando tu tirar, tu vai desintegralizar, tu não tem incidência de ITBI de novo. Mas quando tu for vender, porque se tu desintegralizar, tu vai desintegralizar para ti, pessoa física. E tu for vender pessoa física, aí tributa tudo. Aí vai tributar normal. Lucro, 27,5%, lucro, ganho de capital, 15%, aí tudo igual.
Né? Agora, eu quero montar só para proteger o meu patrimônio. É outros 500. Mas eu quero vender. Se tu me disser que tu quer vender, não botar, né? Não coloca dentro do sistema. Entendi. Entendeu? Porque se tu quiser ficar vendendo imóvel, não é vantagem. Tu quer jogar ele no cofre, é só fechar ele no cofre. Porque senão a pessoa vai querer ficar botando tudo lá e não querer ficar gastando. E aí não é vantagem. Porque, ou seja, ele vai ter que pagar a tributação. Igual, não vai fugir. Né? Só que a sacada legal do sistema é: eu coloco com o valor de declaração do imposto de renda. Está lançado lá no imposto de renda. Aí coloquei, está lançado lá, ótimo, beleza. Quando eu vou fazer a doação, ou seja, o cálculo vai ser sobre o 30 e não vai ser sobre o 200. Então eu já ganhei dinheiro com isso. É verdade. Entendeu? Porque lá, se eu for ver, né? E aí a pergunta que tu me fez, se eu for vender esse terreno agora, né? Aí, claro, aí estou falando de venda e ITBI. Eu vou pagar sobre o valor de mercado. Sim. Os 200. Já poupou de botar lá também. Não, eu vou pagar sobre o valor. Agora, por exemplo, eu faleci, né, e tenho esse terreno. O que vai acontecer? A Fazenda Estadual vai avaliar o terreno pelos 200. E eu vou pagar os 6% sobre 200. E não sobre 30. Sim. Então, por mais que alguns digam, eu não vejo desvantagem nenhuma em adoção. Bom, é uma questão de escolha. Sim. Né? Mas assim, eu não vejo desvantagem financeira em planejar a questão patrimonial dessa forma. Né? Agora, claro, se tu for parar para pensar e refletir, eu tenho um patrimônio que eu quero vender. Então pensa, calma. Né? É diferente do que tu me dizer assim, eu estou toda hora, que é o nosso caso aqui. Né? Nós estamos toda hora vendendo, comprando e vendendo, comprando. Ou seja, a construção tem essa particularidade, compra e vende toda hora. Mas eu quero apartar um patrimônio que nós temos e eu não vou mexer, vou jogar dentro do cofre. Perfeito. E é ali que nós vamos fazer o planejamento sucessório. Dá para fazer o planejamento sucessório da construtora? Dá. Nós vamos fazer com um sistema de acordo de sócios. É possível? É. Então a gente pode fazer todo o arranjo dentro disso. Isso favorece o crescimento e a expansão da empresa também, né? Claro que sim. Aí vou jogar outra coisa que está absurdamente crescendo dentro desse sistema. Tá? E eu achei mega interessante também. Estudei sobre isso, ainda não me aprofundei sobre isso, porque não é o meu chão, não é o que a gente vive aqui em Torres. Mas a gente tem muita região aqui próxima que pode pensar sobre. Esse sistema funciona no agro. Agronegócio. JBS Friboi é um exemplo. Ele expandiu para outras áreas, cosméticos, expandiu para outros setores, porque é uma forma segura. Né? E outra, o agro funciona, né, as famílias, né, do agronegócio, ou seja, plantação e tal, muitas vezes as famílias não têm nem regularização das áreas. Que são áreas de posse, aquela coisa e tal. Então, tu começa a jogar dentro desse sistema e os caras percebem que é vantajoso. Realmente é vantajoso. Né? Então, eles não se aplicam só para o contexto urbano de cidade. Não, eu tenho... e aí vamos lá para cima. Né? Vamos falar de agro realmente centro-oeste, norte, né? Nordeste não, mas centro-oeste, que é a pujança do agro. Os caras todos estão pensando no sistema. Por quê? Porque é vantagem para eles. E aí onde é que é a vantagem maior? Como é que o agricultor e o grande produtor rural ele obtém dinheiro? No banco, né? Ele vai lá e pega a safra dele, ou seja, a plantação futura dele, ele negocia no banco. Dinheiro, e como é que ele negocia, busca dinheiro no banco? Ele diz assim, colheita, né? Vou pagar com a colheita, ou está aqui, eu tenho uma área de terras de 2, 3, 4, 100 mil, sei lá quantos hectares. Deixa penhorado. Está aqui, hipotecado. É a garantia. E o que os bancos hoje estão entendendo como vantajoso, ou eles estão lendo com bons olhos isso. Quando o cara vai lá com uma estrutura organizada de governança familiar, com um sistema estruturado de holding, com tudo pronto, olha, o planejamento sucessório da família já foi feito. O cara olha aquilo e diz, o cara é organizado. Sim. Não, e o banco tem um olhar diferente. Por quê? Porque ele acha que é vantajoso mesmo. Olha só, o cara está com 70, 80, 90 anos e ainda está... Mas já tem o cara... Esse vai assinar. Ele já está assinando, ele já está no negócio. Sim. Então, nós temos que liberar o dinheiro.
Por quê? Porque ele está vendo que a sucessão vai acontecer. Ninguém, não é? Né? Depois vai ser uma bagunça. Não. Não, está tudo organizado. O Marcos vai responder. Então, eles estão olhando com bons olhos essa questão de organização e governança familiar e de planejamento patrimonial. Né? Ou seja, colocando isso dentro do agro, e diz que as informações que esse time que eu participo, esse grupo de estudos que eu participo, diz que cada vez mais cresce no agro isso, porque, claro, os caras dependem dos bancos para poder fomentar a sua agricultura e tal, e aí, quando às vezes bate lá no banco, o cara diz, mas cara, como é que tá lá a safra? Tá ruim? Tá. E aí, às vezes, até toma um revés de dizer não, porque o cara não está estruturado. Agora, chega lá, organizado, direitinho, já feito um planejamento sucessório na empresa lá, do CNPJ deles, o cara está mostrando isso, está vendo no papel que efetivamente está organizado, o banco já enxerga de uma maneira totalmente diferente. Então, só para dizer que o sistema cresce cada vez mais e se difunde não só no urbano, como também no rural. Então, agora a dica para nós encerrar aqui. Quero fazer uma holding. Fazer holding? Constituir o sistema. Quero constituir o sistema de holding. Por onde eu começo? A primeira coisa que tem que fazer é avaliar a questão patrimonial. Contrato advogado? Chama o Marcos? Sim. Eu não posso falar isso, porque isso a OAB me proíbe. Mas a OAB me proíbe de fazer isso. Mas o que eu posso fazer e que venho fazendo é difundir a informação, ou seja, difundir o conteúdo e cada vez pulverizar mais essa informação. Mas, eu quero fazer o sistema, quero adotar o sistema para proteção patrimonial e para planejamento patrimonial e sucessório. Primeira coisa que tu tem que fazer é analisar, sentar com a tua mulher, com os teus filhos, se for o caso, se a governança familiar funciona, flui, tranquilo, senta e debate, vê qual é o patrimônio que vai ser destacado. Se a gente está falando de um patrimônio considerável, se a gente não está falando, mas eu posso fazer, eu tenho uma casa, um carro e um sítio, posso fazer? Pode. Ótimo. Não tem problema em fazer. Olha lá o patrimônio, verifica, está tudo certo, está tudo ok, está regularizadinho. Porque às vezes acontece também o seguinte, o patrimônio não está regularizado, né? Exemplo, eu comprei a casa da Laura, mas eu não botei a casa no meu nome. Né? Bom, primeiro eu vou ter que regularizar essas situações, está regularizado, aí já começo com um pé direito, né? Para quem é direito, eu sou esquerdo. Né? Mas já começo com o pé direito a coisa. Regulariza a questão patrimonial e aí passo o seguinte, contrata um advogado ou um contador, né, que tem contador também faz também isso. Tem habilidade para fazer também. Né? Claro que na questão sucessória, aí os contadores... E outra, detalhe importante, ou seja, essa formação desse sistema não passa só por questões de ordem jurídica, passa por questões de ordem contábil. Então, tem que ter um contador ao lado, né, para poder orientar justamente nas questões de tributação e não... na relação da empresa, porque para e pensa, a gente está montando uma empresa, certo? A gente está montando um CNPJ. E um detalhe que eu esqueci de falar. Por que o sistema é vantajoso? Por que o sistema é benéfico? Né? E aí, numa linguagem também de brincadeira, CPF baixa, né? Que em termos de número militar, CPF baixa, CNPJ não, né? É verdade. O CNPJ, ou seja, que é uma empresa, só vai ser dada a baixa a partir do momento que alguém vai lá e diz, olha, não queremos mais a empresa, vamos fechar a empresa, vamos baixar. Agora o CPF veio lá, o barbudinho lá em cima chamou, baixou, não tem o que fazer. Então, por isso da perenidade do sistema, de funcionar por vários anos. Porque é uma empresa, um CNPJ, né? Diferentemente do falar do CPF. O CPF aconteceu alguma eventualidade na vida e tal, aconteceu alguma coisa, já era. E aí, tu tem que te deparar com todo aquele processo de organização do patrimônio. Mas eu nem sabia que meu pai tinha isso, eu nem sabia que minha mãe tinha isso. É verdade. E aí, tu tem que passar por tudo isso, entendeu? Então, na verdade, vantagens não tem como dizer que não existam. Para mim, eu estou cada vez mais apaixonado pelo assunto e cada vez querendo estudar mais.
Show de bola, gente. Então, vamos encerrar esse podcast aí, porque esse assunto é comprido, dá até para render mais um podcast. Eu falaria porque, olha, horas sobre isso. É um assunto muito importante para o nosso mercado imobiliário também, porque a gente lida com bens, muitas pessoas, e a gente se depara com situações dessas de inventário, de imóveis enrolados. Isso aí, para nós, já facilitaria muitos caminhos, né? Se todo mundo tivesse até quando você falou da questão da corretagem, do serviço de corretagem, e pensar em começar a difundir a informação, né, para que as pessoas possam se organizar. E querer investir em mais imóveis também. Exatamente. É bom para o nosso mercado. Exatamente. Segurança para o cliente, né? O cara Exato. Isso aí, segurança para o cliente. Uma empresa com todo esse sistema todo o planejamento organizado e tal já tem um outro olhar. Ou seja, é a mesma coisa que tu fazer aquela análise simples. Olha, desse jeito aqui tá... A cama tá toda revirada e aqui do outro lado a cama tá feitinha, bonitinha, esticadinha. Qual é aonde tu vai querer deitar? Tu vai querer deitar na cama onde está organizadinho. Então, ou seja, se tu fizer a tua projeção de carreira, projeção profissional e empresarial organizada, o resultado sempre é vantajoso, 100% das vezes. Show de bola. Gente, obrigada aí pela participação de todos. Eu que agradeço e estamos aí para falar o que puder e difundir a informação, quanto mais. É só me convidar que eu estou aqui. Show de bola. Gente, quem quer seguir o Marcão, então já sabe, o Instagram dele é Marcos_Monteiro ADV ou ADV_Monteiro? marcosmonteiro.adv. É isso aí, marcosmonteiro.adv. Isito? Obrigado pela participação, Marcos. É de fundamento escutar essas palavras e vamos nos inteirar mais. Tenham todos um bom dia. Show de bola. Obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo Diário Cast.